Estamos de volta para mais uma rúbrica e já tenho aqui comigo o Joaquim Mendes, diretor de loja da DS Imobiliária em Castelo de Paiva e Penafiel. Joaquim, obrigada por estar aqui connosco mais uma vez para esclarecer lá em casa os telespectadores sobre aqui o ramo da imobiliária. E começo já por perguntar: como é que anda aqui o setor da imobiliária no que diz respeito à disponibilidade? Há muita, já não há assim tanta? Não, a verdade é que nós temos vindo a perceber-nos que começa a haver alguma construção nova, portanto houve aí um hiato de tempo durante alguns anos em que se calhar não se construiu tanto como devia, o que fez com que, com os últimos anos e o crescimento das vendas que foi feita durante os últimos anos, fez com que o produto ficasse escasso e o preço subiu muito durante estes últimos tempos, não é? Ultimamente começa-se a assistir já aqui a uma ligeira arrefecimento, se calhar, se vocês quiserem chamar assim, da procura, derivado também, se calhar, aos preços mais elevados e complementado com o que vai existindo agora, que é alguma construção nova que já começa a haver, porque cada vez sempre foi rentável investir em construção civil e cada vez mais o será investir em imóveis novos e as pessoas, os construtores estão a fazer esse esforço, estão a fazer esses investimentos e agora nós na nossa zona já começamos a ter alguns projetos com consistência por ano, temos sempre 2, 3, 4, 5 projetos em aprovação e em comercialização ao mesmo tempo, o que faz com que o mercado já vá tendo produto novo a aparecer. E o que é que é mais procurado? Assim, a tipologia, por exemplo, vimos mais pessoas a comprarem um T3, um T2, ou há pessoas que ainda ficam assim, não, é um T3, mas os quartos são muito pequenos e a cozinha é muito grande. O que é que as pessoas têm procurado mais? Eu acho que as pessoas continuam a procurar, a tipologia que mais se vende é o T2, T3, não é? É ali aquele hiato que existe maior número de compradores para aquele tipo de imóvel. Naturalmente que agora, hoje em dia, se começa a usar muito os open spaces, nas cozinhas para a sala, há pessoas que adoram, há pessoas que não gostam, portanto eu continuo a achar que o mercado dá para todos e tem que continuar a servir toda a gente. E na DS Imobiliária, em Castelo de Paiva e em Penafiel, encontram essas opções todas. Sim. Porque reparem, se vocês, hoje em dia, a grande maioria dos construtores que faz nova construção é capaz de optar por fazer a construção de imóveis em open space, imaginemos, com quartos se calhar com 11, 12, 13 metros, com roupeiro embutido, já não precisa um roupeirozinho maior, já não precisa de colocar as cômodas e as mesinhas cabeceiras já não precisam ser tão grandes, então os quartos são mais pequenos. Hoje em dia na construção aproveita-se muito mais o espaço do que se aproveitava há uns anos atrás. Ora, o que é que acontece também? Para essas pessoas que privilegiam espaços maiores, se calhar não querem tanto um open space, até preferem ter uma grande cozinha e uma sala jeitosa, com uma bolareira, para depois poderem estar lá a desfrutar da sua sala, se calhar na construção que já existia, portanto, na já existente, é capaz de conseguir encontrar opções mais em conta do que na construção nova. Portanto, eu acredito que o mercado continua a ser interessante em ambos as suas vertentes, tanto naquelas pessoas que querem comprar novo, tanto naquelas pessoas que vão continuar a comprar aquilo que já existe no mercado, que às vezes têm condições que elas privilegiam e se calhar as coisas novas até acabarão por não ter. Agora, a tipologia é muito relativa, há pessoas que preferem apartamentos pela comodidade de não terem que ter o trabalho depois de fazer a manutenção. Era mesmo isso que eu ia perguntar, se preferem antes assim uma moradia com um espaço cá fora, ou então preferem optar por um apartamento, mesmo que tenha uma varanda assim mais espaçosa. O que é que as pessoas têm optado mais? Eu acredito, nós continuamos a achar que aquilo que nos vai aparecendo é pessoas, maior procura inicial é praticamente sempre apartamentos, porque as pessoas numa fase muito inicial da vida se calhar não têm tempo para estarem a tratar dos jardins, claro, não têm grande tempo para churrasco com os amigos, têm que trabalhar e então normalmente um apartamento revela-se uma opção mais prática e além de que os apartamentos têm sempre localizações mais centralizadas, são mais próximos de todos os serviços que possam existir na zona e, portanto, normalmente serve melhor os intentos de quem está numa fase, às vezes, inicial da vida. Às vezes nem sempre é assim, porque há muitas pessoas que logo na fase inicial da vida sempre foram habituadas a viver em moradias e que não prescindem de morar em moradias. No entanto, depois chega uma certa altura da vida em que as pessoas
querem mais espaço, querem ter um espaço exterior para poder brincar com os filhos, querem ter animais, querem fazer uns churrascos com os amigos e aí sim entra o desejo das moradias. Há muita gente que depois faz a troca, o upgrade ou a troca de um apartamento para uma moradia num estágio mais, onde já tem a vida mais estabilizada, em termos financeiros. Pronto, e nós continuamos a sentir muito isso. Depois agora sente-se uma coisa muito engraçada, que é quando chega aquela altura em que as pessoas já não estão para já voltam outra vez à fase inicial, que já não estão para estar a perder tempo com essas coisas e voltam a vender as moradias e querem voltar para apartamentos para poderem ter outra vez uma vida mais pacata, mais próxima de todos os serviços e em que tenham tudo à mão e não precisem de estar a chatear com a casa. Portanto, há clientes para todo o tipo de imóvel. Se vocês formos a reparar naqueles imóveis mais específicos, tipo os T1s, o T1 é um apartamento que se calhar é muito usado para jovens em início de vida ou então investidores que compram para depois colocar no mercado de arrendamento, muito em zonas, por exemplo, de universidades e por aí fora, que são zonas interessantes para esse tipo de investimento. E o T4, que antigamente se fazia muito para as famílias numerosas, que hoje em dia já é uma tipologia que já não é tão usual. Sim. Só se forem terraços ou coisas assim do género, porque normalmente já não se usa muito. O Joaquim, na DS Imobiliária, tem assim clientes que já pensam a longo prazo, ou seja, chegam e perguntam: Joaquim, eu quero um apartamento que já me dura assim bastantes anos, que é para não andar aqui nesta fase de troca para moradia e troca para apartamento, e já tem assim uns requisitos mais específicos. Sim. Hoje em dia os casais mais jovens, e por acaso é engraçado, que começam a ter já esse cuidado de quando compram, por exemplo, já pensarem, ok, nós estamos a pensar em ter, por exemplo, 2 filhos. Então não vamos andar a comprar agora um T2, porque se calhar um T3 vai ser o que nos vai fazer falta mais à frente. Então as pessoas começam a ter um bocadinho esse pensamento a longo prazo. Também têm muito aquele cuidado hoje em dia, que se calhar há uns anos atrás não se via tanto, que é o procura pelo conforto. Portanto, aquele apartamento normal, ou aquela moradia normal, com aquela tijoleira fria, em que não tem aquecimento nenhum, não tem nada, vidros simples, e as pessoas hoje em dia já têm um bocado... Outra visão, não é? É, outra visão. Já tem, essas coisas continuam-se a vender, mas já são vendidas não como aquela casa em que eu quero lá viver porque esta é a casa dos meus sonhos, mas é como aquela casa que eu olho para ela e vejo que se fizer umas obras... Tem potencial. Tem potencial para. Pronto, e hoje houve uma grande diferença no mercado de há uns anos a esta parte. Porque antigamente isto era a casa dos sonhos da pessoa, mesmo que ela pensasse que ia fazer algumas obras. Hoje em dia não. Já olham para ela com aquela olhos de que, ok, isto pode servir, mas eu tenho que fazer aqui qualquer coisinha. Continuando assim na casa dos sonhos, os lugares de garagem também influenciam na compra do apartamento, a moradia, do que for? Sim, é muito importante. Aqui na nossa zona, onde nós atuamos muito, se vocês repararem, nós não temos assim muita dificuldade de estacionamentos, não é? Pronto, mesmo aqui no centro de Penafiel, há sempre zonas de estacionamento próximas onde as pessoas podem deixar os seus carros. Na zona de Castelo Paiva, então, melhor ainda, não é? Continua a haver bastante facilidade em estacionamento. O problema dos lugares de estacionamento é quando as pessoas não têm outra forma de deixar os carros. Naturalmente que, havendo a possibilidade de eu, enquanto casal, normalmente as pessoas têm sempre 2 carros, não é? Pelo menos 2 carros têm sempre. Se eu tiverem a possibilidade de terem um imóvel onde têm aparcamento para os carros todos da família, e até provavelmente até uma dispensazinha, um sítio qualquer onde possam guardar as suas coisas, em contraponto com um imóvel que só tem um lugar de aparcamento e que depois, eventualmente, a pessoa vai ter que deixar um dos carros cá fora ou até não tenha espaço onde possa guardar qualquer coisa, vai ser sempre privilegiado aquele com mais estacionamento. Naturalmente que na construção nova e na construção antiga, antigamente construía-se muito só com um lugar de garagem, era o normal. Hoje em dia começa já a haver aqui uma preocupação, principalmente nestas gamas já médias, em ter pelo menos 2 lugares de aparcamento, mas é claro que é uma questão que muitas vezes preocupa as pessoas, porque terem que deixar os carros na rua ninguém gosta, não é? Claro. Normal. E aqui em Portugal vivemos com segurança, não é? Sim. Podemos deixar o carro cá fora, mas é sempre ter aquela preocupação de, ok, tenho o meu carro guardado na garagem, ninguém pode fazer nada. E também pela questão da arrumação, porque muitas pessoas vêm de uma casa e passam para um apartamento e ficam aflitas a pensar, meu Deus, e agora onde é que eu vou meter estas coisas todas, Exatamente, e nós só percebemos as coisas todas que temos quando nós fazemos uma mudança. É verdade. Toda a gente se queixa do mesmo.
E é verdade que nós vivemos num sítio com muita segurança, não é? Porque Portugal é um país seguro, graças a Deus, principalmente a nossa zona, nós não temos qualquer tipo de queixas nesse... Mas claro que vai sabendo um relato aqui, um relato acolá, e as pessoas têm sempre aquele receio e preferem. É preferível nós podermos ter as nossas coisas guardadas do que termos as coisas na rua, não é? Claro que sim. É preferível e mais prático. Joaquim, também recebemos aqui uma pergunta de um jovem, que agora também, que já falámos no programa anterior da situação dos jovens até aos 35 anos estarem isentos do pagamento de impostos, onde pergunta como é que está o mercado de habitação para alugar, arrendar, como é que está essa situação? Olha, o mercado de arrendamento é um mercado que aqui na nossa zona não é um mercado muito forte. Na minha opinião, derivado à falta de produto, não é? Naturalmente, à falta de produto no mercado. Não é que falte produto, faltem imóveis para que possam ser colocados no mercado. Falta imóveis no mercado, efetivamente, porque há muita gente que tem imóveis de família, que tem... conheço várias pessoas até que têm mais do que um imóvel e que não colocam, às vezes, no mercado de arrendamento porque as pessoas destroem tudo, porque estragam, porque não pagam, porque isto é muito comum no nosso meio ouvirmos este tipo de discurso. Só que às vezes as pessoas não fazem as coisas da maneira correta, ou seja, muitas vezes querem colocar as pessoas dentro da sua casa sem contratos, querem colocar porque não querem pagar ao Estado, querem fazer algumas coisas contratos que não são feitos como devem ser, não os protegem como devem ser feitos, não analisam os inquilinos ou os potenciais inquilinos como deveriam fazer, e é aí que depois vêm os problemas. Portanto, a minha mensagem para as pessoas que têm imóveis e que podem eventualmente ter aqui uma receita bastante interessante em termos de arrendamento, porque é muito interessante ter imóveis arrendados, que é um rendimento passivo bastante interessante, é que contratem uma agência imobiliária assim como a nossa, que os possa assessorar para que tenham proteção, para que sejam escolhidos os inquilinos de uma forma assertiva, portanto, pessoas que possam efetivamente pagar aquilo que estão a arrendar, e para que tenham uma experiência de arrendamento tranquila. Porque se começar a haver estas experiências de arrendamento tranquilas, haverá mais pessoas a investir no mercado, haverá mais pessoas a colocar mais imóveis no mercado para arrendar, o que vai facilitar muito a vida às pessoas que querem arrendar a casa, porque por qualquer motivo ainda não podem, não é? Claro. Comprar. Podem então sempre recorrer aqui a números análise e também à ADS Imobiliária em Castelo Paiva e em Penafiel. O Joaquim está aqui pronto para o ajudar. Joaquim, mais uma vez obrigada por ter estado aqui connosco e por esclarecer as pessoas lá em casa. Já sabe que tem os contactos a passar aqui em baixo em rodapé, por isso o Joaquim está disponível para esclarecer todas as suas questões. Vemo-nos num próximo programa.